Você está sentindo aquele aperto no peito quando acorda de manhã? Aquela sensação estranha de que algo grande está prestes a acontecer na sua vida? Tem olhado para as ruas da sua cidade com um sentimento diferente, como se não pertencesse mais completamente a esse lugar? Pois saiba de uma coisa, o universo não envia sinais à toa. Quando você é um escolhido de Deus, as mudanças não pedem licença para entrar na sua vida. Elas simplesmente acontecem. E nos próximos 21 dias, você pode estar prestes a viver uma das maiores transformações da sua jornada. Não estou falando de uma viagem de férias ou de uma mudança temporária. Estou falando de uma reorganização completa do seu caminho, uma redefinição do seu propósito, um redirecionamento divino que vai colocar você exatamente onde precisa estar para cumprir sua missão nesta terra. Você já parou para pensar por que tantas histórias bíblicas envolvem mudanças de lugar? Abraão saiu de sua terra natal sem nem saber para onde ia. Moisés guiou um povo inteiro através do deserto. José foi levado para o Egito contra sua vontade, mas era exatamente onde Deus precisava que ele estivesse. Maria e José tiveram que viajar para Belém justamente no momento do nascimento de Jesus. Não existe coincidência quando falamos de propósito divino. Cada mudança de lugar é uma mudança de nível espiritual. E se você está sentindo essa inquietação dentro de você, se tem sonhado com lugares diferentes, se tem pensado em recomeçar mesmo sem saber exatamente por quê, preste muita atenção no que vou compartilhar com você agora. Porque talvez você já esteja recebendo os sinais há algum tempo, mas não estava pronto para interpretá-los. Talvez você tenha ignorado aquela vontade repentina de pesquisar sobre outras cidades. Talvez tenha descartado como absurdo aquele pensamento recorrente de que sua vida está prestes a mudar completamente de direção. Mas escolhidos não vivem de coincidências. Eles vivem de propósito. E quando Deus decide que é hora de você expandir seus horizontes, Ele começa a preparar tudo ao seu redor, muitas vezes sem que você perceba. As portas começam a se fechar onde você está. As oportunidades começam a surgir em lugares que você nem imaginava. As pessoas ao seu redor começam a mudar, como se um ciclo estivesse se completando. E você, no meio disso tudo, sente aquele chamado interno que não consegue explicar com palavras. É uma sensação de urgência misturada com expectativa, de medo misturado com empolgação, de despedida misturado com um novo começo. Se você está vivendo isso agora, não está ficando louco. Você está ficando alinhado. Antes de continuar, preciso que você faça algo muito importante. Vá até os comentários agora e escreva: "Estou pronto para o novo capítulo", e também me diga de qual cidade você está assistindo. Eu preciso saber quantos escolhidos estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo neste momento. E se essa mensagem está tocando seu coração de alguma forma, deixe seu like neste vídeo. Ajuda muito o canal a alcançar outras pessoas que também estão passando por esse momento de transformação. Se você ainda não é inscrito, clica ali no botão de inscrever-se, porque aqui neste canal a gente fala direto para o coração dos escolhidos, sem enrolação, sem falsas promessas, mas com muito propósito e verdade espiritual. E olha, se você quiser realmente apoiar esse canal e mergulhar mais fundo nessa jornada divina, considere se tornar membro do caminho dos escolhidos. Não é sobre ter acesso a coisas extras, é sobre você fazer parte de uma comunidade que entende sua jornada, que vibra na mesma frequência espiritual, que caminha junto nesse propósito maior. É o seu jeito de dizer: "Eu acredito nessa mensagem e quero que ela chegue a mais pessoas." E no final do vídeo, se tudo isso fizer sentido para você, volte aqui e escreva "Valeu demais" nos comentários. Isso me mostra que a mensagem chegou onde deveria chegar. Agora vamos ao que realmente importa. Vamos começar entendendo algo fundamental sobre os escolhidos de Deus. Vocês não são pessoas comuns vivendo vidas comuns. Desde o momento em que nasceram, existe um plano maior orquestrando cada passo, cada encontro, cada desafio e cada vitória. E parte desse plano divino envolve movimento. Não dá para cumprir uma missão global ficando parado num único lugar a vida inteira.
Não dá para expandir sua consciência e seu propósito sem expandir também seus horizontes físicos. E é exatamente isso que está acontecendo agora com muitos de vocês. O universo está reorganizando as peças do tabuleiro da sua vida, e uma das peças principais é o lugar onde você vive. Mas por que 21 dias especificamente? Esse número não foi escolhido ao acaso. Na numerologia espiritual, o número 21 representa a conclusão de ciclos e início de novas jornadas. É a soma do 3 vezes 7, onde o 3 representa a manifestação divina, e o 7 representa a perfeição espiritual e o ciclo completo. Quando multiplicamos essas energias, chegamos ao 21, que é o tempo necessário para que uma intenção espiritual comece a se materializar no plano físico. É por isso que tantos processos de transformação levam aproximadamente 3 semanas. É o tempo que o universo precisa para alinhar todas as sincronicidades necessárias. É o período em que as portas começam a se abrir de formas inesperadas. É quando as pessoas certas aparecem no momento certo. É quando aquela oportunidade que parecia impossível de repente se torna real e tangível. Agora, eu sei o que você está pensando. Como posso ter certeza de que vou mudar de cidade nos próximos 21 dias se nem sequer estou planejando isso? Como posso arrumar as malas se não tenho para onde ir? Aí é que está o ponto crucial que separa os escolhidos das pessoas comuns. Os escolhidos não esperam ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Eles confiam no processo divino, mesmo quando a mente lógica diz que não faz sentido. Abraão arrumou suas malas sem ter um endereço de destino. Ele simplesmente ouviu o chamado e foi. E foi exatamente essa fé em ação que o tornou pai de uma multidão de nações. Moisés guiou milhões de pessoas pelo deserto sem um GPS, sem um mapa detalhado, sem saber exatamente quantos dias levaria. Mas ele confiou que cada passo dado em obediência ao propósito divino o levaria para onde precisava estar. E você, escolhido que está me ouvindo agora, precisa entender que arrumar as malas não é necessariamente um ato físico, é um ato espiritual de preparação e abertura. É você dizer para o universo: estou pronto, pode me levar para onde eu preciso estar. Confio que você já preparou tudo o que preciso no destino que escolheu para mim. Vamos falar sobre os sinais que indicam que essa mudança está mesmo próxima. Primeiro sinal: você está sentindo uma inquietação crescente no lugar onde mora. Não é porque o lugar seja ruim, mas simplesmente porque sua energia não ressoa mais com aquele espaço. É como vestir uma roupa que já não serve mais. Você consegue colocar, mas não fica confortável. Você pode até ficar ali, mas algo dentro de você sabe que não é mais o seu lugar. Segundo sinal: oportunidades inesperadas estão surgindo em outras cidades. Pode ser uma proposta de emprego que apareceu do nada. Pode ser um convite de um amigo ou familiar. Pode ser uma oportunidade de estudo. Pode até ser algo completamente diferente do que você fazia até agora. O universo não está limitado pelos seus planos anteriores. Ele tem algo maior preparado. Terceiro sinal: você está sonhando com lugares diferentes. E não estou falando de sonhos de férias. Estou falando de sonhos recorrentes, onde você se vê morando em outro lugar, vivendo uma outra rotina, conhecendo pessoas novas. Esses sonhos são mensagens do seu eu superior te preparando para a mudança que está por vir. Quarto sinal: as coisas onde você está começaram a desmoronar ou a perder o sentido. Pode ser o emprego que de repente ficou insustentável. Pode ser relacionamentos que se desfizeram. Pode ser planos que simplesmente não deram certo. Isso não é azar. É o universo fechando portas antigas para que você não fique tentado a permanecer onde não deveria mais estar. Quinto sinal: você começou a se sentir invisível ou incompreendido no lugar onde vive. As pessoas ao seu redor não entendem suas ideias. Suas conversas ficaram superficiais. Você sente que ninguém realmente te vê pelo que você é. Isso acontece porque você já está vibrando numa frequência diferente da que era antes. Você evoluiu espiritualmente, mas o ambiente ao seu redor continuou o mesmo. E quando há esse descompasso de frequências,
O desconforto é inevitável. Sexto sinal: você tem pensado em recomeçar, em reinventar sua vida, em experimentar algo completamente novo. Mesmo que pareça assustador, mesmo que pareça irresponsável aos olhos dos outros, você não consegue tirar essa ideia da cabeça. Isso não é impulso, é intuição divina. É sua alma te mostrando que existe algo maior esperando por você. Sétimo sinal: números repetidos estão aparecendo na sua vida com frequência incomum. Pode ser o 1111, o 222, o 333 ou qualquer outra sequência que chama sua atenção. Esses são códigos angelicais confirmando que você está no caminho certo e que mudanças importantes estão a caminho. Oitavo sinal: você sente uma urgência inexplicável, como se o tempo estivesse se esgotando, como se você precisasse agir logo, mas sem saber exatamente o que fazer. Essa urgência não é ansiedade. É o seu espírito captando os movimentos do universo e te alertando que a janela de oportunidade está se abrindo agora. Se você identificou pelo menos 5 desses 8 sinais, pode ter certeza, a mudança já está em curso. Pode não estar concretizada ainda no plano físico, mas no plano espiritual ela já foi decretada. E aqui está algo que poucos entendem. O plano espiritual sempre precede o plano físico. Tudo o que se manifesta no mundo material primeiro existiu como energia, como intenção, como decreto no mundo invisível. Quando você planta uma semente na terra, você não vê nada acontecer nos primeiros dias, mas debaixo da terra há um movimento intenso. As raízes estão se formando, a estrutura está sendo construída, a força vital está se organizando. E só depois de todo esse trabalho invisível é que o broto finalmente rompe a superfície e se torna visível. Sua mudança funciona exatamente assim. No momento em que o decreto espiritual foi feito, o processo começou. E tudo o que você está vivendo agora, todas as sincronicidades, todos os sinais, todas as portas se abrindo e fechando, tudo isso é o trabalho invisível acontecendo. É o universo organizando as peças. É Deus preparando o terreno. É seus anjos removendo obstáculos e criando oportunidades. E em breve, muito em breve, o que ainda está invisível para você se tornará visível. O que ainda é potencial se tornará real. O que ainda é esperança se tornará experiência. Agora falta apenas você se alinhar com esse decreto. E como você faz isso? Primeiro, pare de resistir. Pare de lutar contra o fluxo natural da vida. Quando você é um escolhido, a resistência só gera sofrimento desnecessário. O rio da vida vai te levar para onde você precisa estar de qualquer forma. Você pode ir nadando contra a correnteza, se esgotando e sofrendo, ou pode relaxar e confiar que a correnteza sabe o caminho. A resistência vem do medo. O medo vem da ilusão de controle. E a ilusão de controle vem de não confiar no plano maior. Então, quando você para de resistir, você está na verdade dizendo: eu confio, eu me rendo, eu aceito que há uma sabedoria maior guiando minha vida. E esse ato de rendição, paradoxalmente, é o que te dá mais poder, porque você deixa de gastar energia lutando e passa a usar essa energia para fluir. Segundo, comece a se desapegar. Olhe ao seu redor e perceba o que realmente importa e o que é apenas peso. Desapegar não significa jogar tudo fora e sair correndo. Significa soltar o apego emocional às coisas, aos lugares, até mesmo às pessoas. Significa entender que você pode amar sem se prender, pode valorizar sem depender, pode ter memórias sem ficar refém do passado. Olhe para seus objetos. Quantos deles você realmente usa? Quantos deles realmente agregam valor à sua vida? Quantos deles são apenas acúmulo de anos, coisas que você guarda por hábito, por sentimentalismo, por medo de se arrepender depois? A verdade é que quanto mais coisas você tem, mais energia você gasta mantendo essas coisas. Cada objeto que você possui exige um pedacinho da sua atenção, do seu espaço, da sua energia. E quando você está prestes a fazer uma grande mudança, você precisa de toda a energia disponível. Então, comece a soltar. Doe aquela roupa que não veste há anos. Venda aquele objeto que só está ocupando espaço. Digitalize aqueles documentos antigos
e recicle os papéis. Simplifique sua vida material para ampliar sua vida espiritual. Terceiro, comece a visualizar seu novo capítulo. Mesmo sem saber exatamente onde será, visualize a sensação de estar no lugar certo. Visualize acordar numa manhã e sentir aquela paz profunda de quem está exatamente onde deveria estar. Visualize encontrar pessoas que te entendem, que vibram na mesma frequência, que reconhecem sua luz. Visualize oportunidades se abrindo naturalmente, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Porque ele está. A visualização não é fantasia, é programação espiritual. É você sintonizando sua frequência com a frequência do que deseja manifestar. É você dizendo ao universo: isso é o que eu escolho, isso é para onde eu vou, isso é o que eu estou criando. E o universo, que responde sempre à frequência que você emite, começa a organizar as circunstâncias para tornar sua visualização realidade. Quarto, fortaleça sua fé através da oração e da meditação. Converse com Deus, com seus anjos, com seus guias espirituais. Peça clareza, peça coragem, peça que os caminhos sejam iluminados. Mas não peça controle sobre tudo. Confie que há uma inteligência superior organizando tudo de forma perfeita, mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. Quinto, preste atenção nas sincronicidades. Quando você está alinhado com seu propósito, o universo envia confirmações o tempo todo. Pode ser uma música que toca no rádio com a mensagem exata que você precisava ouvir. Pode ser uma conversa casual que te dá o insight que faltava. Pode ser um anúncio que você vê na rua e que de repente faz todo sentido para a sua situação. Pode ser um vídeo que aparece para você na hora certa, como talvez seja este que você está assistindo agora. Essas sincronicidades não são coincidências. São piscadas do universo dizendo: você está no caminho certo, continue. Sexto, comece a agir no plano físico, mesmo que sejam pequenas ações. Arrumar as malas pode começar com organizar seus pertences, pode começar com pesquisar sobre outras cidades, pode começar com atualizar seu currículo, pode começar com uma conversa sincera com pessoas próximas sobre seus sentimentos. O universo responde à ação, não apenas à intenção. Quando você dá um passo em direção ao seu destino, o universo dá 10 passos em sua direção. Agora, eu preciso falar sobre algo importante: o medo. Porque sei que muitos de vocês, mesmo reconhecendo todos os sinais, mesmo sentindo o chamado, estão paralisados pelo medo. Medo de errar, medo de se arrepender, medo de deixar para trás o que é conhecido, medo de não dar certo, medo de decepcionar pessoas, medo de ficar sozinho. E é natural sentir medo. O medo não é seu inimigo. O medo é apenas um sinal de que você está prestes a sair da zona de conforto. E todo crescimento verdadeiro acontece fora dela. Os grandes heróis das Escrituras Sagradas, todos sentiram medo. Moisés teve medo quando Deus o chamou para liderar o povo. Ele até tentou argumentar que não era a pessoa certa, que não sabia falar bem, que tinham pessoas mais qualificadas. Mas Deus não estava procurando qualificação, estava procurando obediência. Jonas teve tanto medo da sua missão em Nínive que literalmente fugiu na direção oposta e acabou sendo engolido por um grande peixe. Mas nem mesmo o fundo do mar pode esconder um escolhido do seu propósito. Davi teve medo quando enfrentou Golias. Era um jovem franzino contra um guerreiro gigante, mas ele não deixou o medo paralisar sua fé. Esther teve medo quando precisou interceder pelo seu povo diante do rei, mas ela escolheu a coragem mesmo com medo, dizendo: se perecer, pereci. O medo não desqualifica você. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Então, se você está com medo dessa mudança, está tudo bem. Sinta o medo, reconheça ele, mas não deixe que ele tome as decisões por você. Porque do outro lado do medo está a versão mais plena de você mesmo. Do outro lado do medo está o propósito pelo qual você nasceu. Do outro lado do medo está a vida que você sempre soube, no fundo da alma, que deveria viver. E aqui vai uma verdade que poucos te contam.
A mudança de cidade não é só sobre geografia, é sobre identidade. Quando você muda de lugar, você tem a oportunidade de se reinventar. Você não carrega os rótulos que as pessoas colocaram em você. Você não carrega as expectativas que construíram sobre quem você deveria ser. Você não carrega os erros do passado estampados na testa. Você chega como uma página em branco, pronta para ser escrita com uma nova história. E essa nova história pode ser exatamente aquela que você sempre quis viver, mas nunca teve coragem. Em uma nova cidade, você pode ser quem realmente é, sem máscaras, sem performances, sem medo do julgamento de quem te conhece há anos. Você pode explorar lados seus que ficaram adormecidos. Você pode desenvolver talentos que não tinha espaço para florescer onde estava. Você pode conhecer pessoas que te inspiram a ser melhor, que desafiam você a crescer, que celebram suas vitórias genuinamente. Mas vou ser honesto com você. Nem tudo será fácil. Mudanças nunca são. Os primeiros dias em um lugar novo podem ser solitários. Você vai sentir saudade, vai ter momentos de dúvida, vai se perguntar se fez a escolha certa. E é exatamente nesses momentos que você não pode desistir. É exatamente nesses momentos que você precisa lembrar por que saiu. É exatamente nesses momentos que sua fé será testada e fortalecida. Porque Deus não te tira de um lugar para te abandonar no caminho. Ele já preparou tudo o que você precisa no seu destino. As pessoas certas já estão lá esperando por você, mesmo sem saber. As oportunidades já foram alinhadas. O lugar que você vai morar já está sendo preparado. O emprego, o negócio, a missão que você vai cumprir já tem seu nome escrito. Você só precisa confiar e dar o primeiro passo. E sabe qual é a parte mais incrível disso tudo? Quando você olhar para trás daqui a um ano, vai se perguntar por que teve tanto medo. Vai se perguntar por que hesitou tanto. Vai perceber que cada peça do quebra-cabeça se encaixou perfeitamente. Vai ver que cada porta fechada foi, na verdade, uma proteção divina. Vai entender que cada não que você recebeu foi, na verdade, um redirecionamento para o sim certo. Vai reconhecer que até mesmo os momentos difíceis foram necessários para te moldar e te preparar. Deixa eu compartilhar algo com você sobre o número 21. Na Bíblia, encontramos várias referências a períodos de transformação que envolvem aproximadamente 3 semanas. Daniel jejuou por 21 dias, esperando uma revelação divina. E foi exatamente após esses 21 dias que um anjo apareceu trazendo as respostas que ele buscava. Jesus passou 40 dias no deserto, que são praticamente 2 ciclos de 21 dias. Foi um período de preparação antes de iniciar seu ministério público. Os israelitas marcharam ao redor de Jericó por 7 dias antes das muralhas caírem. 7 vezes 3 é 21, o ciclo completo de manifestação. Então, quando falo que você vai mudar de cidade nos próximos 21 dias, não estou inventando prazos aleatórios. Estou falando de um período espiritualmente significativo. É o tempo que o universo usa para materializar transformações que já foram decretadas no plano espiritual. E o mais importante, é um tempo curto o suficiente para você não procrastinar, mas longo o suficiente para que tudo se organize perfeitamente. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não tenho dinheiro para mudar agora. Eu não tenho um emprego garantido em outro lugar. Eu não tenho onde ficar. Eu tenho responsabilidades aqui. E são preocupações válidas. Mas aqui está o que você precisa entender. Quando Deus abre um caminho, Ele também provê os recursos. Nem sempre da forma que você espera. Nem sempre no timing que você planejou. Mas sempre na medida exata do que você precisa, quando você precisa. Olhe para as histórias de fé ao longo da história. Quando os israelitas saíram do Egito, eles não tinham um plano financeiro detalhado. Não tinham uma poupança robusta. Não tinham seguro viagem. Mas tinham algo muito mais poderoso. Tinham propósito. E com propósito, os recursos aparecem. O maná caía do céu toda manhã. A água jorrava da rocha quando precisavam. As sandálias não se desgastavam. Não estou dizendo que vai cair maná do céu literalmente para você. Mas estou dizendo
que quando você está no caminho certo, as provisões aparecem de formas inesperadas. Pode ser uma proposta de emprego que oferece ajuda com a mudança. Pode ser um familiar ou amigo que oferece hospedagem temporária. Pode ser uma promoção inesperada que te dá o recurso financeiro que faltava. Pode ser um negócio que de repente decola. Pode ser uma habilidade sua que encontra mercado em outro lugar. As possibilidades são infinitas quando você está alinhado com o propósito divino. Então, não deixe que a falta de recursos aparentes seja a desculpa para você não se preparar. Comece a se organizar internamente. Comece a se preparar emocionalmente e espiritualmente. E conforme você se move na direção da sua mudança, as portas vão se abrindo. Agora quero falar sobre algo que muitos escolhidos enfrentam: a culpa. Culpa por deixar pessoas para trás. Culpa por não estar presente fisicamente para a família e amigos. Culpa por parecer egoísta ao priorizar seu propósito. E eu entendo completamente, mas preciso te dizer uma verdade difícil. Você não pode sacrificar seu propósito por causa das expectativas dos outros. Isso não significa que você não ama essas pessoas. Significa que você entende que para amar verdadeiramente, você precisa primeiro estar inteiro. E você não pode estar inteiro se está fora do lugar onde deveria estar. Jesus deixou sua mãe e seus irmãos para cumprir sua missão. Paulo viajou constantemente, deixando comunidades que o amavam. Os discípulos deixaram suas famílias e profissões quando foram chamados, não porque não se importavam, mas porque entendiam que tinham uma missão maior. E sabe o que aconteceu? As pessoas que realmente amavam e apoiavam eles respeitaram a decisão. Pode ter sido difícil, pode ter havido lágrimas, mas houve compreensão. Porque quem te ama de verdade quer ver você feliz e realizado, mesmo que seja longe. E quem não consegue aceitar sua partida, talvez esteja mais interessado em te manter por conveniência do que por amor genuíno. Então, se você precisa de permissão para seguir seu chamado, mesmo que isso signifique se distanciar geograficamente de pessoas queridas, eu te dou essa permissão. Não como uma autoridade externa, mas como um espelho refletindo o que seu coração já sabe. Você tem permissão para priorizar seu crescimento. Você tem permissão para escolher seu propósito. Você tem permissão para ser feliz, mesmo que isso incomode algumas pessoas. E aqui está algo libertador. As pessoas certas vão permanecer na sua vida, independente da distância. As amizades verdadeiras transcendem geografia. O amor real não precisa de proximidade física para existir. E muitas vezes, quando você se distancia fisicamente, as relações se fortalecem emocionalmente. Você passa a valorizar mais cada conversa. Cada visita se torna especial. Cada momento junto ganha significado profundo. E as pessoas que eram tóxicas, que drenavam sua energia, que te mantinham pequeno, essas naturalmente vão ficando para trás. E está tudo bem. Faz parte do processo. Cada fase da vida atrai as pessoas que precisam estar ali. Quando você muda de fase, é natural que algumas pessoas não façam mais parte da jornada. E isso não é ruim, é evolução. Agora vamos falar de forma prática sobre como você pode se preparar esses 21 dias. Primeiro, organize sua vida financeira. Veja suas contas, seus compromissos, suas obrigações. Veja o que pode ser quitado, o que pode ser cancelado, o que pode ser transferido. Não precisa fazer tudo agora, mas precisa ter clareza da sua situação. Segundo, comece a organizar seus pertences. Faça uma triagem do que realmente importa e do que é apenas acúmulo. Doe o que não usa mais. Venda o que tem valor, mas não precisa levar. Simplifique. Quanto menos bagagem física, mais leve será sua transição. Terceiro, tenha conversas honestas. Se você mora com alguém, converse sobre seus sentimentos, seus planos, suas dúvidas. Não precisa ter todas as respostas, mas precisa ser transparente. Se você tem um emprego, comece a pensar em como fazer essa transição de forma responsável. Quarto, pesquise. Mesmo sem saber exatamente para onde vai, comece a pesquisar sobre cidades que te interessam. Veja custo de vida, oportunidades, clima,
estilo de vida. Não para fixar em uma, mas para ampliar sua visão de possibilidades. Quinto, fortaleça sua rede de contatos. Conecte-se com pessoas em outras cidades. Entre em grupos online de pessoas que moram onde você pode estar interessado. Networking não é só para conseguir emprego, é para criar pontes, para não chegar em lugar nenhum como um completo estranho. Sexto, cuide da sua saúde física e mental. Mudanças exigem energia, então, durma bem, alimente-se de forma saudável, pratique exercícios, medite. Você vai precisar estar forte para encarar o processo. Sétimo, organize seus documentos. Certifique-se que está tudo em dia. Identidade, CPF, certificados históricos. Documentação organizada facilita qualquer processo burocrático que você precise enfrentar. Oitavo, comece a economizar, mesmo que sejam pequenas quantias. Cada real guardado é um passo mais perto da sua mudança. Não precisa ser uma fortuna, precisa ser um movimento na direção certa. Nono, fortaleça sua vida espiritual. Ore, medite, leia textos inspiradores, assista conteúdos que alimentam sua alma como este canal. Sua conexão espiritual vai ser seu porto seguro nos momentos de incerteza. Décimo, pratique a gratidão. Agradeça pelo lugar onde você está agora, pelas experiências que viveu, pelas pessoas que conheceu, pelas lições que aprendeu. Saia com gratidão no coração, não com ressentimento, porque a energia com que você sai de um lugar determina a energia com que você chegará no próximo. E agora, a pergunta que não quer calar: como vou saber para onde ir? Como vou reconhecer o lugar certo quando aparecer? A resposta está na sua intuição. Você vai saber, vai haver um clique interno, vai fazer sentido de uma forma que transcende lógica. Pode ser que você veja o nome da cidade e algo dentro de você diga: é lá. Pode ser que alguém mencione um lugar e você sinta uma conexão imediata. Pode ser que surja uma oportunidade tão clara que seria impossível ignorar. Confie na sua intuição. Ela é a voz de Deus falando diretamente com você. Ela não grita, ela sussurra, mas quando você está em silêncio interior, você consegue ouvir perfeitamente. A intuição se manifesta de formas diferentes para cada pessoa. Para alguns, é uma sensação física, um aperto no peito, um arrepio, um formigamento. Para outros, é uma certeza mental, um pensamento que não vai embora, uma ideia fixa que persiste. Para outros ainda é uma emoção, uma sensação de paz inexplicável, uma alegria antecipada, uma empolgação que não tem motivo lógico. E para alguns, é uma combinação de todos esses elementos. O importante é que você aprenda a reconhecer como a intuição fala com você especificamente. E isso requer prática. Requer você prestar atenção nos seus sinais internos. Requer você fazer silêncio mental o suficiente para ouvir a voz suave que vem de dentro, não a voz alta que vem da mente racional. Porque a mente racional vai sempre listar os motivos pelos quais não dá, pelos quais é arriscado, pelos quais você deveria esperar mais. Mas a intuição, a voz da alma, simplesmente sabe. Ela não precisa de argumentos. Ela não precisa de garantias. Ela simplesmente reconhece o que é certo. E se você estiver em dúvida entre 2 ou mais lugares, não se desespere. Às vezes, o primeiro lugar é apenas uma ponte para o destino final. Às vezes, você precisa passar por uma cidade intermediária antes de chegar onde realmente deveria estar. Pense em Paulo. Ele tentou ir para a Ásia, mas o Espírito o impediu. Tentou ir para a Bitínia, mas novamente foi impedido. Até que teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda e então soube. Era para lá. Ele não tinha esse conhecimento desde o início. Ele foi sendo guiado passo a passo, com algumas tentativas frustradas pelo caminho. Mas cada tentativa frustrada o aproximou do caminho certo. Cada porta fechada o redirecionou para a porta que deveria estar aberta. Confie no processo. Cada passo tem um propósito, mesmo os que parecem desvios. Às vezes você precisa ir para um lugar temporariamente para encontrar a pessoa que vai te conectar com o lugar definitivo.
Às vezes você precisa experimentar uma cidade para entender claramente o que você não quer, e isso te dá clareza sobre o que você quer. Às vezes o caminho é circular, não linear, e está tudo bem. Não existe erro quando você está caminhando guiado pela fé. Quero que você entenda também que essa mudança não precisa ser permanente para ser significativa. Pode ser que você fique 1 ano nesse novo lugar e depois volte. Pode ser que fique lá definitivamente. Pode ser que esse seja o primeiro de vários movimentos. O importante não é a duração, é a transformação que acontece dentro de você. Porque quando um escolhido muda de lugar, ele não está apenas trocando de endereço. Ele está respondendo a um chamado divino. Ele está se posicionando estrategicamente no tabuleiro cósmico. Ele está se colocando no lugar onde sua luz pode brilhar com máxima intensidade. Ele está indo para onde as pessoas que precisam do que ele tem estão esperando. Ele está se preparando para o próximo nível da sua missão. Pense nisso. Cada lugar tem uma vibração energética específica. Cada cidade, cada região, cada espaço carrega uma frequência particular, e essas frequências atraem e sustentam diferentes tipos de energia, diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de experiências. Quando você está em um lugar cuja frequência ressoa com a sua, tudo flui, as oportunidades aparecem naturalmente, as pessoas certas cruzam seu caminho. As coisas simplesmente acontecem sem você forçar. Mas quando você está em um lugar cuja frequência não está mais alinhada com a sua, é como tentar sintonizar uma estação de rádio. Você ouve estática, interferência, ruído. Você precisa fazer muito esforço para coisas que deveriam ser simples. Você se sente cansado sem motivo aparente. E muitas vezes, esse desalinhamento de frequências é o primeiro sinal de que chegou a hora de mudar. Seu corpo, sua energia, sua alma sabem antes da sua mente consciente, e eles começam a enviar sinais: desconforto, inquietação, sensação de não pertencimento. Não ignore esses sinais. Eles são sua bússola interna te mostrando que você precisa ajustar sua posição geográfica para realinhar sua posição energética. E isso, meu amigo, não tem preço. Isso não se mede em quilômetros percorridos ou tempo de permanência. Isso se mede em vidas impactadas, em propósito cumprido, em alma realizada. Isso se mede na diferença que você faz no mundo, nas pessoas que você toca, nas sementes de luz que você planta por onde passa. Cada escolhido é um portador de luz, e luz precisa ser distribuída, não concentrada em um único ponto. Você foi feito para iluminar, para inspirar, para transformar. E às vezes, para fazer isso, você precisa se mover, precisa levar sua luz para lugares que estão na escuridão, precisa levar sua mensagem para ouvidos que precisam ouvir, precisa levar sua energia para espaços que precisam dessa vibração. Então, quando você arrumar suas malas, física ou metaforicamente, não pense apenas no que está deixando. Pense no que está buscando. Pense na versão de você que vai emergir desse processo. Pense nas histórias que você vai poder contar. Pense nas pessoas que você vai conhecer. Pense nas experiências que você vai viver. Pense no crescimento que você vai experimentar. Pense em como você vai olhar para trás daqui a alguns anos e agradecer por ter tido coragem. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e escolher a fé. É ter dúvidas e escolher confiar. É ver a escuridão e escolher acreditar que há luz no final do túnel. E você, escolhido, foi feito para coisas extraordinárias. Você não nasceu para viver uma vida medíocre, segura e previsível. Você nasceu para romper limites, para desafiar o status quo, para mostrar ao mundo que é possível viver guiado pelo propósito e não pelo medo. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Você não está sozinho. Existem milhares de escolhidos espalhados pelo mundo vivendo exatamente o mesmo processo agora. Existem pessoas em outras cidades sentindo o mesmo chamado, a mesma inquietação, o mesmo desejo de mudança. E é muito provável que alguns de vocês vão se encontrar nesses novos lugares, vão se reconhecer,
vão formar comunidades, vão se apoiar mutuamente, porque os escolhidos se atraem, as almas de missão se encontram. E quando duas ou mais luzes se juntam, o brilho é multiplicado, não apenas somado. Tem algo poderoso que acontece quando escolhidos se reúnem. É como se a presença de um amplificasse a luz do outro. É como se juntos vocês criassem um campo energético mais forte, capaz de transformar tudo ao redor. Na Bíblia, Jesus disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou." Isso não é apenas uma promessa religiosa, é uma lei espiritual. Quando energias similares se unem com um propósito comum, elas criam uma força que transcende a soma das partes. E você, ao se mover para seu novo lugar, pode estar indo ao encontro da sua tribo espiritual. Das pessoas que vão entender você sem você precisar explicar. Das pessoas que vão ver você pelo que você realmente é, não pelas máscaras que teve que usar. Das pessoas que vão desafiar você a crescer, que vão celebrar suas vitórias genuinamente, que vão segurar sua mão nos momentos difíceis. E talvez, apenas talvez, você seja a primeira peça desse quebra-cabeça a chegar. Talvez você seja o pioneiro, aquele que vai preparar o terreno para outros escolhidos que virão depois. Talvez parte do seu propósito nessa nova cidade seja criar o espaço seguro onde outros escolhidos possam se encontrar, se reconhecer, se fortalecer. Então, talvez parte do seu propósito nessa nova cidade seja encontrar outros escolhidos. Talvez seja formar um grupo, uma comunidade, um movimento. Talvez seja criar algo junto que nenhum de vocês conseguiria criar sozinho. As possibilidades são infinitas quando você sai da prisão do conhecido e abraça o potencial do desconhecido. E mesmo que você não encontre uma comunidade pronta, você pode ser o início de uma. Você pode ser a semente que vai germinar e crescer e atrair outras sementes. Você pode ser o primeiro acordado que vai acordar outros. Você pode ser o farol que vai guiar outras luzes para o porto seguro. Nunca subestime o poder de um escolhido consciente da sua missão. Um pode transformar muitos. Muitos podem transformar uma cidade. Uma cidade transformada pode inspirar uma nação. E uma nação transformada pode mudar o mundo. Tudo começa com um escolhido tendo coragem de dar o primeiro passo. E esse escolhido pode ser você. E olha, eu não estou aqui prometendo que tudo será perfeito. Não vou mentir e dizer que você não vai passar por desafios. Você vai passar. Haverá dias difíceis. Haverá momentos de solidão. Haverá situações onde você vai questionar suas escolhas. Mas nesses momentos, lembre-se, o mar nunca está calmo quando você está aprendendo a navegar. As águas agitadas é que te ensinam a ser um marinheiro habilidoso. E você não é chamado para águas rasas e seguras. Você é chamado para o oceano profundo, onde as possibilidades são vastas e os tesouros estão escondidos nas profundezas. Então, quando as ondas vierem e virão, não entre em pânico. Respire fundo. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem te enviou. Lembre-se que você não chegou até aqui para desistir agora. E se você cair, levante. Se você errar o caminho, ajuste a rota. Se você falhar, aprenda e tente de novo. Porque o fracasso só existe quando você desiste. Enquanto você continua tentando, você está apenas aprendendo. Quero falar também sobre a importância de manter contato com suas raízes. Mudar de cidade não significa apagar seu passado. Suas origens fazem parte de quem você é. As pessoas que te formaram, os lugares que te moldaram, as experiências que te trouxeram até aqui, tudo isso é valioso. Leve isso com você, não como correntes, mas como fundação. Como um tronco de árvore que permanece firme, enquanto os galhos se estendem em novas direções. Você pode honrar de onde veio, enquanto abraça para onde vai. Não são escolhas excludentes, são aspectos complementares da sua jornada. Cada lugar onde você viveu te ensinou algo. Cada pessoa que você conheceu deixou uma marca. Cada experiência, boa ou ruim, te preparou para este momento. O lugar de onde você está saindo foi sua escola, seu campo de treinamento, seu laboratório de aprendizado.
E agora, formado nessa escola, você está pronto para o próximo nível. Mas nunca esqueça que foi lá que você aprendeu lições fundamentais. Foi lá que você descobriu coisas sobre si mesmo que não sabia. Foi lá que você desenvolveu forças que nem imaginava ter. Foi lá que você foi moldado, polido, refinado. Então não saia com amargura, não saia com ressentimento, não saia reclamando do que não deu certo. Saia com gratidão. Gratidão pelas lições, gratidão pelas pessoas, gratidão até pelos desafios, porque eles te fortaleceram. Gratidão pelo tempo que você teve ali, porque foi o tempo necessário para você se tornar quem você é agora. E quem sabe, talvez um dia você volte, não por fracasso, mas por escolha. Não porque não deu certo, mas porque cumpriu o que precisava cumprir. E voltará transformado, com bagagem de experiências, com novos aprendizados, com uma perspectiva expandida. E poderá trazer para seu lugar de origem tudo o que aprendeu lá fora. Poderá compartilhar insights que só você, que saiu e voltou, pode ter. Poderá ver aquele lugar com olhos novos, com apreciação renovada, com compreensão mais profunda. Esse é o ciclo natural dos escolhidos. Sair, crescer, voltar, ensinar, sair novamente. Como aves migratórias que seguem as estações, você vai onde precisa estar quando precisa estar. Não há vergonha em voltar. Não há derrota em retornar. Às vezes a jornada é circular, não linear. Você sai de um ponto A, passa por B, C e D e eventualmente volta para A, mas você não é mais a mesma pessoa. Você carrega agora a sabedoria de toda a jornada, e essa sabedoria pode ser o presente mais valioso que você leva de volta para casa. Mas isso é futuro. Agora, o presente pede que você se prepare para partir. E preparar-se para partir inclui fazer as pazes com o passado, celebrar o presente e se abrir para o futuro. 21 dias podem parecer muito ou podem parecer pouco, mas saiba que muito pode acontecer nesse período. Relacionamentos podem acabar ou começar. Empregos podem ser perdidos ou encontrados. Portas podem se fechar ou se abrir. Pessoas podem sair da sua vida ou entrar nela. E tudo isso não é caótico, é orquestrado. É o universo preparando você e preparando o caminho. Cada acontecimento tem um propósito, mesmo os que parecem negativos, especialmente os que parecem negativos, porque às vezes Deus precisa desmontar sua vida atual para que você tenha espaço para construir a nova. É como reformar uma casa. Você precisa derrubar algumas paredes antes de poder expandir. Você precisa remover o velho antes de trazer o novo. E o processo de demolição pode ser doloroso, sujo, barulhento e aparentemente destrutivo. Mas é necessário, é preparatório, é transformador. Durante esses 21 dias, você pode experimentar uma montanha-russa emocional. Alguns dias você vai acordar cheio de empolgação e certeza. Outros dias, vai acordar cheio de dúvidas e medo. Alguns momentos você vai sentir uma paz inexplicável. Outros momentos, vai sentir uma ansiedade paralisante. E tudo isso é completamente normal. Você está passando por uma das maiores transformações da sua vida. Seu sistema nervoso está processando a magnitude da mudança. Seu corpo está se ajustando à nova frequência energética. Sua mente está tentando fazer sentido do que ainda não é lógico. Seja gentil consigo mesmo nesse processo. Não se julgue por sentir medo. Não se critique por ter dúvidas. Não se cobre para estar confiante o tempo todo. A jornada espiritual não é linear. Ela tem altos e baixos, avanços e recuos, clareza e confusão. E está tudo bem. O que importa não é estar sempre em alta vibração. O que importa é continuar caminhando mesmo quando a vibração está baixa. O que importa é manter a fé mesmo quando a emoção não está lá. O que importa é confiar no processo mesmo quando a mente está cheia de dúvidas. Tem um conceito poderoso na espiritualidade chamado de noite escura da alma. É aquele período onde tudo parece perdido, onde você não sente mais a conexão divina, onde parece que Deus se afastou. E sabe quando isso costuma acontecer? Justo antes do grande salto, justo antes da grande transformação, justo antes do milagre.
É como se o universo precisasse te esvaziar completamente para poder te preencher com algo novo. É como se você precisasse soltar completamente o velho para poder receber o novo. E esse esvaziamento pode ser assustador. Pode parecer que você está perdendo tudo. Pode parecer que você errou o caminho. Pode parecer que Deus te abandonou. Mas a verdade é exatamente o oposto. Você nunca esteve tão próximo do divino. Você nunca esteve tão alinhado com seu propósito. Você está apenas atravessando o portal entre o velho e o novo. E esse portal, por natureza, é escuro. Não porque não há luz, mas porque você está em transição. Como o processo de nascimento. O bebê sai de um ambiente escuro, apertado, confortável para um ambiente de luz, espaço, possibilidades. E esse processo de passagem é intenso, é desconfortável, é até doloroso. Mas é necessário. É o único caminho para a nova vida. Você está passando por um renascimento espiritual. E todo nascimento requer um período de gestação, um período de preparação e, finalmente, o momento do parto. Esses 21 dias são seu período final de gestação. É quando o novo você está sendo formado completamente. É quando todos os detalhes finais estão sendo ajustados. É quando a nova versão de você está pronta para nascer. E o parto está próximo. Pode ser literal, com você fisicamente se mudando. Pode ser energético, com uma transformação profunda acontecendo internamente. Ou pode ser ambos, mas uma coisa é certa, você não será mais o mesmo depois desses 21 dias. Algo fundamental vai mudar em você. E essa mudança vai ser permanente. Então, se nos próximos dias você sentir que sua vida está caindo aos pedaços, considere a possibilidade de que não está caindo, está se reorganizando, não está terminando, está se transformando. Não está sendo destruída, está sendo reconstruída em um nível superior. E você, no meio dessa reorganização cósmica, tem apenas uma tarefa: confiar. Confiar que há um plano maior, confiar que você está sendo guiado, confiar que cada passo, por mais incerto que pareça, está te levando exatamente para onde você precisa estar. E eu sei que confiar é uma das coisas mais difíceis, especialmente quando você não consegue ver o caminho completo. Mas a fé não é sobre ver, é sobre saber. É sobre ter certeza interna mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É sobre manter a convicção mesmo quando a lógica questiona. É sobre escolher acreditar mesmo quando a dúvida bate na porta. E olha, não se cobre para ter tudo resolvido nesses 21 dias. Pode ser que no 21º dia você ainda não tenha se mudado fisicamente. Pode ser que precise de mais alguns dias ou semanas para a mudança concreta acontecer. E está tudo bem. O importante é que o processo foi iniciado. A decisão foi tomada. O primeiro passo foi dado. O resto é consequência natural. É como plantar uma semente. Você não cobra dela para virar árvore no dia seguinte. Você rega, cuida, protege e confia que no tempo certo ela vai germinar, crescer e dar frutos. Sua mudança é essa semente. Os 21 dias são o período de germinação. O que você vê externamente pode ainda ser pequeno, mas internamente há um movimento profundo acontecendo. Raízes estão sendo estabelecidas, fundações estão sendo construídas. E em breve o que era invisível se tornará visível. O que era potencial se tornará realidade. E quando você finalmente estiver no seu novo lugar, quando estiver dormindo em uma cama diferente, acordando para uma paisagem nova, conhecendo pessoas diferentes, vivendo uma rotina transformada, pare por um momento. Respire fundo, olhe ao redor e perceba, você fez isso, você teve coragem, você confiou, você deu o salto de fé e está do outro lado agora. Não perfeito, mas presente. Não sem medos, mas corajoso. Não sem dúvidas, mas confiante. E esse momento vai ser mágico, porque você vai perceber que a pessoa que começou essa jornada não é mais a mesma pessoa que chegou ao destino. Você vai ter crescido, vai ter se fortalecido, vai ter se descoberto de formas que não eram possíveis na zona de conforto e vai agradecer por ter tido coragem.
Vai agradecer pelos sinais que reconheceu. Vai agradecer pelas pessoas que apoiaram. Vai agradecer até pelos obstáculos, porque eles te ensinaram perseverança. Vai agradecer pela jornada inteira, porque cada parte dela foi essencial para te trazer até ali. Então, meu querido escolhido, se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Foi porque essa mensagem é para você. Foi porque você precisa ouvir isso agora. Foi porque está no momento exato da sua vida em que essas palavras fazem sentido. E eu quero que você saiba que eu acredito em você. Acredito que você tem o que é preciso. Acredito que sua coragem é maior que seu medo. Acredito que sua fé é mais forte que suas dúvidas. Acredito que seu propósito está te chamando e que você vai responder a esse chamado. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você confia em quem tem. Não porque o caminho está claro, mas porque seu coração sabe a direção. E esse, meu amigo, é o verdadeiro significado de ser um escolhido. Não é ter superpoderes, não é nunca ter medo, não é ter uma vida perfeita, é ter propósito, é ter missão, é ter a coragem de seguir o chamado mesmo quando tudo parece conspirar contra. É levantar toda vez que cai, é ajustar a rota toda vez que erra, é continuar acreditando mesmo quando a lógica diz para desistir. Ser escolhido significa que você foi separado para algo maior, não por ser melhor que ninguém, mas por ter uma sensibilidade especial para o divino, não por ser perfeito, mas por estar disposto a crescer, não por não ter falhas, mas por reconhecê-las e trabalhar nelas. Você foi escolhido porque sua alma aceitou essa missão antes mesmo de você nascer. Antes de você vir para este mundo físico, no plano espiritual, você viu o estado da humanidade. Você viu a escuridão, a confusão, a dor, e você levantou a mão e disse: eu vou encarnar. Eu vou para lá e vou levar luz, vou levar amor, vou levar transformação, mesmo sabendo que seria difícil, mesmo sabendo que esqueceria temporariamente quem você realmente é, mesmo sabendo que teria que passar por provações. Você aceitou. E aqui você está, cumprindo o acordo que fez antes de nascer, respondendo ao chamado que você mesmo se voluntariou a responder. E agora, chegou um momento crucial dessa missão. Um momento onde você precisa se mover, onde você precisa expandir, onde você precisa ir para onde as pessoas que precisam de você estão esperando. Você tem carregado uma luz dentro de você, uma sabedoria, uma frequência, um dom. E essa luz não foi dada a você para você guardar escondida. Ela foi dada para você compartilhar, para você irradiar, para você usar para transformar vidas. E talvez onde você está agora, você já iluminou tudo o que precisava iluminar. Já tocou todas as vidas que precisava tocar. Já plantou todas as sementes que precisava plantar. E agora é hora de levar essa luz para um novo território, para novas pessoas, para novos desafios, para um novo nível da sua missão. Você é um escolhido porque escolheu. Escolheu a fé sobre o medo. Escolheu o crescimento sobre o conforto. Escolheu o propósito sobre a segurança. E essa escolha te trouxe até aqui. E essa mesma escolha vai te levar onde você precisa chegar. Então, respire fundo. Acalme seu coração. Aquiete sua mente. E simplesmente confie. Confie que os próximos 21 dias vão ser transformadores. Confie que as peças vão se encaixar. Confie que você vai saber o que fazer quando for a hora. Confie que não está sozinho nessa jornada. Confie que há uma força maior guiando cada passo. Confie que seu destino já está preparado. E confie que você tem exatamente o que é preciso para chegar lá. Porque você tem, você sempre teve. Só precisava ser lembrado disso. E se este vídeo serviu para isso, para te lembrar de quem você é e do que você é capaz, então já valeu a pena. Já cumpriu seu propósito, já entregou a mensagem que precisava ser entregue. Agora, antes de eu me despedir, eu preciso que você faça uma coisa. Volte ali nos comentários e escreva: estou pronto para o novo capítulo.
E me diga de qual cidade você está me assistindo agora. Eu preciso ver quantos escolhidos estão espalhados por esse mundo, quantas pessoas estão sentindo esse chamado ao mesmo tempo. E se essa mensagem realmente tocou seu coração, se você sente que isso é para você, volte lá e escreve "Valeu demais" nos comentários. Isso me mostra que a mensagem chegou onde deveria chegar. E olha, se você quiser realmente apoiar esse trabalho, se você quiser ajudar a levar essa mensagem para mais escolhidos pelo mundo, considere se tornar membro do Caminho dos Escolhidos. Não é sobre ter acesso a conteúdos extras. É sobre você fazer parte dessa corrente de luz, desse movimento de pessoas que estão comprometidas com seu crescimento espiritual e com o cumprimento do seu propósito. É o seu jeito de dizer: eu acredito nessa mensagem e quero que ela alcance mais corações. Cada pessoa que se torna membro está contribuindo para que mais escolhidos sejam alcançados, mais vidas sejam transformadas, mais pessoas tenham coragem de seguir seu chamado. Eu me despeço de você agora, mas saiba que minha energia vai com você. Saiba que eu estarei torcendo por cada passo que você der. Saiba que cada vez que você sentir medo, pode voltar aqui e assistir de novo. Pode se lembrar dessas palavras, pode se reconectar com essa verdade. Você é um escolhido. Você tem um propósito. E os próximos 21 dias podem muito bem ser o começo do melhor capítulo da sua vida. Não porque tudo será perfeito, mas porque você estará alinhado. Não porque não haverá desafios, mas porque você estará preparado. Não porque o caminho será fácil, mas porque você terá clareza de que está no caminho certo. E isso, meu amigo, isso muda tudo. Então, arrume suas malas, prepare seu coração, abra sua mente e confie. Confie que o universo já organizou tudo para você. Confie que Deus já preparou o caminho. Confie que seus anjos já foram na frente para abrir as portas. E simplesmente siga. Siga o chamado, siga a intuição, siga o coração, porque ele sabe o caminho. Ele sempre soube. Você só precisava ter coragem de ouvir. E agora, você tem. Então vá. Vá viver a vida extraordinária que sempre foi sua. Vá cumprir o propósito pelo qual você nasceu. Vá brilhar a luz que só você pode brilhar. E quando você chegar lá, quando estiver no seu lugar, vivendo o seu propósito, não esqueça de onde veio. Não esqueça dessa mensagem. E não esqueça de estender a mão para o próximo escolhido que estiver com medo de dar o primeiro passo. Porque essa é a corrente. Essa é a missão. Essa é a forma como a luz se expande pelo mundo. Um escolhido iluminando o outro. Um coração inspirando o outro. Uma jornada encorajando outra. E juntos nós vamos transformar este mundo. Um passo de cada vez. Uma mudança de cada vez. Um escolhido de cada vez. Que Deus te abençoe. Que seus anjos te protejam. Que seu caminho seja iluminado. E que você tenha toda a coragem que precisa para viver a aventura extraordinária que te espera. Nos vemos do outro lado, escolhido. Até a próxima jornada.